Bom dia a todos. Como todos já disseram, é uma satisfação tê-los aqui nesse nosso 5º workshop. E essa apresentação que eu vou fazer agora é uma apresentação curta, né, que tem por objetivo relatar os acontecimentos, né, na área de segurança contra incêndio e também os acontecimentos que foram motivados e que foram realizados pelo GSI. Inicialmente, como nos outros eventos, eu costumo fazer um gráfico mostrando qual foi o público que nós recebemos no workshop anterior. O workshop de 2016 contou com a participação de 141 pessoas. E, basicamente, o grupo predominante foi o de universidades, empresas e corpos de bombeiros, que representaram aproximadamente 70% das pessoas que participaram. Sentimos falta de pessoas ligadas às prefeituras, né? A porcentagem foi muito baixa. E, no final das contas, o poder público municipal tem um grande papel na área de segurança contra incêndio, porque, no frigir dos ovos, são eles que emitem os documentos que dão condição e que dão a permissão para que os edifícios sejam ocupados. E também de estudantes, né? A porcentagem de estudantes que participou do workshop anterior foi muito pequena, 3,55%. Precisamos trabalhar mais para que mais estudantes participem do workshop, porque, afinal de contas, precisamos plantar essa semente para que esses futuros profissionais comecem a entender um pouco mais de segurança contra incêndio. Vou fazer um breve relato do que aconteceu, dos eventos que aconteceram nos últimos 12 meses. No começo do ano, teve um workshop na Unicamp, que foi organizado tanto pela professora Carla, né, que é professora do curso de Arquitetura e Engenharia da Unicamp, como pelo Corpo de Bombeiros. Teve o apoio do Corpo de Bombeiros também. A Unicinos, que é uma universidade do Rio Grande do Sul, também promoveu um evento de aproximadamente 4 dias, no qual alguns membros do GSI participaram como palestrantes. A Fiesp também está desenvolvendo um trabalho na área de segurança contra incêndio, também realizaram um workshop. O professor Alexandre comentou comigo que, inclusive, foi premiado nesse evento que ocorreu, se não me falha a memória, em Goiás, que é esse Congresso Internacional de Bombeiros de Emergência. O IPT também realizou um evento na área de proteção passiva, o 2º evento de proteção passiva, que contou, inclusive, com a presença de palestrantes internacionais. Tivemos também, no mês 10, o 4º SILACE, que é o 4º Congresso Ibero-Latino-Americano de Segurança contra Incêndio, que aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco. Esse SILACE já está na 4ª edição, 3 delas ocorreram no Brasil e uma aconteceu em Portugal. E, na semana passada, ou na semana retrasada, se não me falha a memória, tivemos também um evento que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de participar por conta da correria toda do workshop, e que só quem organiza um evento sabe o trabalho que dá fazer um evento, sobre segurança contra incêndio em edificações de interesse histórico. Ainda temos, esse ano, um curso... gostaria de divulgar um evento que está sendo também organizado pela professora Carla, da Unicamp, né, um programa de atualização em segurança contra incêndio, do qual participarão também alguns patrocinadores que estão trabalhando com a gente nesse workshop do GSI. E, na sequência, também um outro workshop sobre proteção passiva, mais voltado para proteção de estruturas, que acontecerá na Unicamp. Com relação a legislações, né, nós temos, basicamente, 2 legislações que eu acredito que seja interessante a gente ressaltar. Inicialmente, o PL 2020, né, que foi transformado em lei ordinária esse ano, também conhecida como a Lei KISS, né,
Para muitos se trata, e também eu compactuo com essas pessoas, uma lei um tanto quanto confusa, né, que procura abordar muitos temas e acaba não focando em nenhum. Mas um dos itens que chamou a atenção da comunidade é a inclusão de conteúdo sobre segurança contra incêndio nos cursos de arquitetura, no curso de engenharia e tecnologia. Também não explica exatamente como que deve ser a inclusão, né? Me parece que as disciplinas desses cursos devem incorporar o tema segurança contra incêndio. Não que necessariamente tenha que ter uma disciplina específica de segurança contra incêndio. Mas, de qualquer forma, é um passo importante, porque nós sabemos que, no Brasil, os cursos tanto de arquitetura quanto de engenharia, salvo exceções, abordam o tema de segurança contra incêndio, né? E os profissionais que atuam na área acabam sendo profissionais autodidatas. Poucas escolas abordam o tema. As escolas de engenharia, basicamente, se restringem ao ensinamento dos cursos de instalações hidráulicas. Que eu conheça, a Faculdade de Arquitetura é a única que tem uma disciplina específica, ministrada pela professora Rosária Ono, que aborda esse tema, e alguns professores da área de tecnologia convidam também alguns palestrantes para, pelo menos, dizer para os alunos que existe algo no projeto que chama segurança contra incêndio, que eles não precisam ser especialistas, mas eles não podem ser inocentes. Eles têm que saber que tem mais uma variável que eles precisam considerar. Segundo o professor Valfrido, nosso decano, nosso ancião, um projeto de arquitetura, segundo ele contou, diz que tem 5.000 variáveis. E é muito difícil ser arquiteto. O arquiteto tem que pensar numa infinidade de variáveis que tem um projeto. E todas são importantes. E segurança contra incêndio é mais uma. Então, eu repito, o arquiteto não precisa ser um especialista. Ele precisa saber que existe essa questão e que, se ele não tiver domínio, ele precisa contar com um profissional que vai auxiliá-lo na elaboração do projeto. Uma outra legislação importante e que tem um grande impacto, principalmente para quem faz projeto na cidade de São Paulo, é o Código de Obras do município de São Paulo. O Código de Obras, até então vigente na cidade de São Paulo, era de 1992, ou seja, ele tinha praticamente 25 anos. E era um Código de Obras que estava obsoleto. Vários artigos foram escritos, várias vezes foram debatidos a incompatibilidade entre o então Código de Obras de 1992, principalmente no tocante à segurança contra incêndio, com a norma brasileira de saídas de emergência e com a Instrução Técnica número 11, que também trata de saídas de emergência e que é uma norma fruto da NBR 9077. Eu costumo dizer que é uma NBR 9077 melhorada. Então, em muitos casos, existia incompatibilidade com relação às distâncias de caminhamento, os tipos de escadas a serem adotados, áreas a serem protegidas, área de compartimentação. E com esse novo Código de Obras, que foi aprovado em julho e que passou a vigorar em julho desse ano, o poder público municipal remete as normas e as instruções técnicas, o que diz respeito à segurança contra incêndio. Então, o profissional que for trabalhar, que for fazer projeto hoje na cidade de São Paulo, não vai ter mais aquele problema de atender as duas regulamentações, ou atender a mais restritiva. Ele, atendendo à regulamentação estadual, ele estará em conformidade perante a prefeitura. Contudo, eu até grifei em amarelo, o segundo item, aquele 6A4, diz o seguinte, que os sistemas de segurança, o conjunto de equipamentos, deverão ser executados de acordo com as normas técnicas oficiais, que são as normas da ABNT, e ITs.
Acontece que, em alguns casos, existe incompatibilidade, né, entre as ITs e as normas brasileiras. Eu acredito que eles vão usar mais restritiva, né, mas deveria ser na verdade, o ideal seria que todos usassem as normas brasileiras, que o bombeiro não precisasse incumbir os seus oficiais e toda a sua equipe para elaborar normas. A questão é que o Corpo de Bombeiros tem muito mais agilidade, né, e muito mais autonomia para fazer as instruções técnicas do que a sociedade tem em produzir normas. A produção de normas é um trabalho extremamente árduo. Eu me lembro que, há 10 anos, eu participei da equipe que estava trabalhando na NBR 9077, e trabalhamos por mais de anos, e acabou, a comissão foi destituída, não foi para frente, porque não existiu uma convergência entre os que participavam. Mas, de qualquer forma, é um avanço a Prefeitura de São Paulo ter promovido essa compatibilidade com a regulamentação estadual. Contudo, como nem tudo é mil maravilhas, o último item, o item 14, né, diz que imóveis públicos, Estado, né, município e União, não carecem mais de aprovarem os projetos na Prefeitura. Ou seja, prédio público está isento de submeter à aprovação da Prefeitura, não dos órgãos públicos, né? Então, eu entendo que isso é um passo atrás, até porque os edifícios públicos teriam que dar exemplo, né? Mas a gente sabe da dificuldade também que é dos órgãos públicos poderem fazer tudo aquilo que precisam fazer por conta dessas variáveis todas que tem, principalmente agora na economia do país. Com relação aos incêndios, já estou passando, eram 15 minutos, já está. Com relação aos incêndios, basicamente, eu fiz um apanhado de alguns incêndios que eu considerei importantes no ano, né? Teve aquele incêndio na Califórnia, naquele galpão, que funcionava como um ateliê, acho que é moradia de alguns artistas, que levou à morte de 36 pessoas. Na Romênia, mais um incêndio, uma boate. Em Teherã, teve o colapso de um edifício, me parece que era de estrutura metálica, e, segundo o Valdir, é um caso atípico, né, talvez até o primeiro, de estrutura metálica que tenha colapsado. 2 incêndios grandes que aconteceram, um na cidade de São Paulo, pela foto é possível verificar o tamanho do incêndio, outro no Rio Grande do Sul, e o incêndio do Greenfield, em Londres, que é um incêndio em edifício residencial, atípico, né, até porque o fogo se propagou pela fachada, e eu penso que o professor Brian vai fazer uma abordagem sobre o tema, vai falar alguma coisa sobre esse edifício. Participações do GSI. Bom, o GSI participa da frente, foi convidado, né, a participar da Frente Parlamentar Mista Suprapartidária de Segurança contra Incêndio, na Câmara Federal, que tem por objetivo a criação de um modelo nacional de regulamentação contra incêndio. Outro objetivo é a divulgação das estatísticas de incêndio no âmbito nacional. Hoje, nós não temos dados estatísticos nacionais sobre segurança contra incêndio. Fomentar a certificação de produtos e equipamentos, e, com isso, aumentar a confiabilidade. E também tem por objetivo a criação, ou fomentar a criação de cursos na área de segurança contra incêndio. Membros do GSI participaram do curso de especialização na Poli, Engenharia de Segurança do Trabalho, e publicações institucionais, né, e também em revistas, tais como a revista Emergência, a revista Incêndio também. Publicações e orientações dos membros do GSI. Quando eu falo, nesse quesito, entendam-se basicamente as publicações e orientações dos professores Valdir e da professora Rosária, embora no GSI também outros membros tenham uma produção, mas as mais significativas são deles, né?
Então, doutorado, 1 doutorado, 4 mestrados, 1 pós-doutorado, em andamento, 8 doutorados e 5 mestrados. Também foram produzidas 16 publicações em periódicos nacionais e internacionais e 19 artigos em revistas nacionais e internacionais. E, para finalizar, né, como a Rosária já falou, o que fomentou o primeiro workshop do GSI foi o incêndio que ocorreu na Boate Kiss. Nós estamos na 5ª edição do nosso workshop. Temos aqui hoje a presença do seu Paulo, que é pai de um dos jovens que faleceu. E eles estão, e ele vai falar justamente sobre isso hoje também, eles estão organizando e tentando fomentar a construção de um memorial e não ao esquecimento. Não podemos deixar que eventos dessa natureza aconteçam de novo no país. Eu costumo dizer que a educação e o treinamento são os pilares fundamentais para a gente evitar que novas tragédias voltem a acontecer. É isso aí.